Olá, sou o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou falar aqui de um jogo do qual podemos aprender alguma coisa. É um jogo também muito simples. Estou a falar aqui do Salada de Pontos, que é um jogo que é a aplicação aqui de um sistema de cartas com múltiplos usos para o tema da culinária, de fazer uma salada. E é isso que eu acho que é importante aqui e que pode ser uma boa razão para explicar alguns fenómenos que podem ser úteis depois para convertermos para ensinar ou para simular outras coisas. É o facto de múltiplos elementos poderem ser combinados de múltiplas formas para gerar coisas diferentes. E isso é interessante aqui nisto, porque estamos a fazer saladas, existem 6 ingredientes e os 6 ingredientes podem ser combinados de múltiplas formas para dar resultados que podem ser positivos, podem dar pontos ou não. Vamos ver então o que é que eu estou a falar e depois vamos refletir um pouco mais sobre isso. Bem, estamos a ver aqui o exemplo do jogo montado na base, na sua base, é assim que o jogo está montado, é assim que se deve montar, 6 vegetais sempre disponíveis, e depois há muitos que vão sendo abastecidos daqui. Se vocês repararem, as cartas têm aqui o verso da carta é um pontuador e aqui é um dos elementos dos vegetais que nós podemos usar para fazer salada. Mas o que é que isto tem de interessante? Por exemplo, nós temos aqui os 6 diferentes, depois eles vão saindo e até podem ficar repetidos, o que significa que os jogadores vão ter opções de tirar 2 cartas destas ou uma destas. Escolhem 2 destas à vontade e depois as cartas vão sendo abastecidas quando são tiradas. Por exemplo, se eu tirasse estas 2, isto assim era abastecido. Então a ver, já ficam repetidos. Pronto, só para perceberem a dinâmica da coisa. Agora, o que é interessante aqui é, para já, cartas com múltiplos usos, ou seja, de um lado é uma coisa, do outro lado é outra, mas o facto de nós vermos aqui os pontuadores, ou seja, os jogadores podem buscar pontuadores ou cartas. E imaginemos que nós temos, por exemplo, estes são os nossos vegetais e estes são os pontuadores. E nós vamos ver que, por exemplo, repolhos e tomates dão 5 pontos segundo esta carta, ou seja, é uma preferência que quer apenas esta combinação. E os tomates vão valer 1 ponto e as cenouras também 1. Portanto, nós teríamos 5 pontos, mais 1 ponto, mais 1 ponto, 7 pontos. E depois, se tivéssemos menos repolhos, também tínhamos 7 pontos. Mas depois vamos ver, há aqui outras coisas. Se tivesse, por exemplo, uma destas, vão ver, por cada pimento 2 pontos, por cada repolho 2 pontos. 4, mas detestamos tomate, portanto menos 4. Ou seja, esta carta com esta configuração ia dar 0 pontos. E isto acaba por demonstrar como é que pequenos elementos combinados podem ter vários efeitos e por vezes segundo preferências. Ou seja, os elementos não valem todos o mesmo segundo as várias preferências ou segundo os vários objetivos. Aqui estão simbolizados os objetivos e aqui aquilo que nós podemos fazer com os vários elementos. Isto é um modo simples de perceber como é que os múltiplos elementos podem ser combinados de várias formas para ter objetivos totalmente diferentes, resultados diferentes. Portanto, vimos aqui este exemplo do Salada de Pontos, de como uma coisa tão simples como cartas que têm um verso, que são os pontuadores, ou seja, os objetivos de um lado, e os elementos singulares do outro, e podemos combinar ambos para fazer então uma dinâmica de jogo. É um jogo aqui muito simples, mas que tem sempre, através desta combinação, múltiplas opções, é sempre diferente, nunca vai ser igual, mas permite-nos ver muito rapidamente, uma forma muito gráfica, porque neste caso o tema são as saladas, como é que podemos fazer saladas com múltiplos vegetais. E eles podem valer coisas diferentes. Isto são depois as preferências das pessoas ou os objetivos que nós queremos. E para perceber que também, por exemplo, imaginem, quando eles têm positivos e negativos, significa que se calhar os negativos é um tipo de elemento, neste caso de vegetal, que não fica bem naquela salada e logo dá um efeito negativo. Portanto, isto é um modo como nós podemos ajudar a simular coisas em que os múltiplos elementos combinados dão resultados que podem ser positivos ou negativos e que depende da forma como os vamos combinando. Portanto, as pequenas coisas em si podem não ter valor nenhum, mas quando combinadas podem ter valores muito positivos ou negativos ou até neutro. O que significa que as coisas nos seus elementos básicos podem não ter valor nenhum, mas quando combinadas, para certos objetivos, podem ter valores que vão mudando e vão criando diferença. E é isto que o jogo ajuda a ensinar, o modo como os pequenos elementos podem ser combinados para ter grandes efeitos. E é algo que eu deixo como recomendação porque pode ser aplicado a muitas outras coisas. Tudo aquilo que são construções complexas normalmente partem de pequenos elementos, mas tem que ter os elementos certos para serem conseguidos. Qualquer projeto de construção, por exemplo, é assim e há muitos outros exemplos em que isto também acontece. Então vá, fica aqui a recomendação de mais este jogo, que é um jogo interessante para jogar por si, mas que nos ajuda também a perceber como é que podemos pegar nestas mecânicas e dinâmicas de jogos e aplicar a outros contextos. Então vá, Deus!